Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre as contratações do Sport para a sequência da Série B, agora vivendo uma nova era, com a chegada do técnico Guto Ferreira, alguns nomes que já foram oficializados, como por exemplo o do Palácios, estreou bem inclusive, mas acabou se lesionando, também tendo o de Plácido, o atacante também que veio do Vélez, né, o Lobato, que vem conseguindo também entrar com algumas minutagens, só que a tendência agora, né, nesse momento, o retorno do Guto Ferreira, é do Sport ficar mais atento a jogadores brasileiros. Confesso para vocês que não tenho, digamos assim, tantas esperanças de que o Sport vá buscar, por exemplo, atletas no futebol argentino, chileno, até mesmo no futebol colombiano, como estava se especulando, né, na época que o Mariano Sosso ainda treinava o Leão. Desta forma, além dos nomes já acertados, tem o de Plácido, o Igor Carius também retornando para a lateral esquerda. Neste momento, quem tem conversas com o Leão? O zagueiro Fabiano também já atuou como lateral direito, jogador de 32 anos de idade. Segundo informações do perfil Leões da Frontal, o jogador estaria negociando com o Sport para a sequência da Série B após o seu contrato no Ares, lá do futebol da Grécia, se encerrar. Até aqui não há uma definição se ele vai continuar na Europa, se retorna ao futebol brasileiro. A última temporada dele por aqui foi em 2018 ainda, vestindo a camisa do Internacional naquela ocasião. O Fabiano, assim, acho que para a Série B é ok, tá? Não é o melhor zagueiro do mundo. Se fosse para a Série A, eu ficaria com os dois pés atrás, mas para a Série B, para essa função de um zagueiro destro, eu acho que tá ok. 1,88 m de altura, lembro muito dele aqui no futebol brasileiro como lateral, né, um lateral direito, revelado nas categorias de base da Chapecoense, onde surge bem ali meados de 2012, na Série C, também na Série B do ano seguinte, e é contratado pelo Cruzeiro em 2015. Não foi bem pelo Cruzeiro, não foi bem também pelo Palmeiras, apesar de um gol histórico, né, justamente contra a Chapecoense, e pelo Internacional, o último ano dele aqui em 2018, ainda emprestado, foram 29 jogos. Passou no Boa Vista de Portugal, no futebol turco, e está há 3 temporadas no Ares FC, que até conseguiu fazer boas campanhas nos últimos anos. É uma possibilidade. Enfim, como eu falei, acho que para a Série B dá para quebrar um galho, e até acho melhor do que o Klaus, né, o zagueiro Klaus, que estava na Bélgica. Acho que o Fabiano é até um pouquinho melhor do que o zagueirão ex-Botafogo e Internacional também. Um outro atleta também que nesse momento está em pauta é do Santiago Gonzalez, argentino, 25 anos, que joga no Peru, né, está no Sporting Cristal, vem se destacando nesse ano, 22 jogos, 9 gols e 13 assistências. O Gonzalez é um jogador de velocidade pelos lados do campo, também pode fazer uma função mais centralizada. Vou deixar aqui para vocês também o mapa dele de movimentação. Segundo o SofaScore, uma posição mais na ponta direita, trazendo para dentro, jogador de muita velocidade, habilidade, drible curto. Acharia uma boa aposta sim, viu? Para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele que tem contrato por lá até o final do ano de 2026, então precisaria de uma compensação financeira para tirar o jogador do Sporting Cristal. Ele que na Argentina jogou aí pelo Deportivo Maipú, esse clube da segunda divisão, até se destacou no ano passado, marcando 8 gols. Passou também pelo Ginásio de Mendoza e o São Lourenço em 2019. O que eu posso trazer mais? Essa informação do Santiago, ela foi confirmada pelo jornalista Victor Morales, lá no futebol peruano. A tendência é que esse jogador de velocidade, o ponta, seja de fato o Wellington Silva, né? Esse sim acho que é um nome confiável para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Wellington Silva, que ficou livre no mercado após não dar certo a sua ida para o futebol chinês. Algumas informações dão conta que o jogador já estaria acertado, né, com o Sport para a Série B. Ainda não há esse anúncio oficial por parte do Leão, mas é um nome que está assim próximo, e eu aprovo esta chegada do Wellington Silva para a Série B. Acho necessário, o Sport precisa assim de pelo menos mais um jogador pelas beiradas, de velocidade, e acho que o Wellington Silva ele acrescenta no sentido de experiência. É um jogador também com passagens por outros grandes clubes aqui no Brasil, como o Fluminense, o Internacional, e tem uma característica que pode sim funcionar na Série B. Esse jogador de drible curto, de velocidade, de puxar contra-ataque, uma característica também do Guto Ferreira, de ter pelo menos 2 pontas, né, espetados dentro da sua característica, da sua forma de jogar. Pelo Al Najma, o último clube dele na Arábia Saudita, 3 gols
em 16 jogos. Aqui no futebol brasileiro, em 2023, defendeu o Cuiabá. 3 gols e 2 assistências em 39 aparições. Não é um jogador de muitos gols, tá? Não espere que o Wellington Silva vai chegar aí no Sport e marcar 10, 15 gols na Série B, mas no meu entendimento é um nome que pode sim agregar no decorrer da segunda divisão, até porque o Sport tem um elenco muito curto, né? Se tratando de um campeonato brasileiro, que é muito. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador ex-Botafogo que está na mira, está no radar do Sport e pode sim ser contratado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Estou falando sobre o zagueiro William Klaus, jogador que hoje tem 31 anos de idade, ele que estava por último no Molenbeek e pelo Botafogo disputou 3 jogos em 2022, até começa bem, dando expectativa de que poderia ser um nome interessante na defesa, mas acaba não tendo grande sequência e naquela mesma temporada foi emprestado ao Atlético Goianiense. Esta informação foi confirmada tanto pelo portal UOL quanto também pelo jornalista Felipe Silva. Muito obrigado à rapaziada, garantindo sim esta consulta. Segundo informações do portal NE45, hoje, além do Sport, o América Mineiro também tem interesse na contratação do jogador e enxerga como difícil essa chegada à Ilha do Retiro, tanto pelo interesse de outros clubes aqui do futebol brasileiro, quanto também da possibilidade dele ainda renovar com o Molenbeek, esse clube da primeira divisão belga, né, que ainda pertence ao John Textor, dono do Botafogo, da SAF do Botafogo. O Klaus, que na última temporada entrou em campo 16 vezes na Liga Belga e deu uma assistência. Então ainda não está descartado esta renovação contratual. Ele foi titular em 14 dos 16 jogos que participou na primeira divisão belga e também há outros interessados no futebol europeu. O fato é que o Klaus está livre hoje, pode sim ser uma opção plausível aí no Leão. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação desse jogador na última divisão belga, né? Na última disputa lá no futebol europeu, geralmente fazendo mais o lado direito do gramado. 1,87 m de altura, ele que é destro, mas também pode jogar pelo lado esquerdo. O que eu poderia destacar aqui para vocês em relação às principais características do Klaus? É um zagueiro alto, né, forte fisicamente, só que é lento, né? Então nisso daí acho que é um aspecto que ele acaba deixando um pouquinho a desejar. Não foi um zagueiro por onde passou, até teve alguns momentos de destaque, geralmente pelos seus gols marcados, mas não foi titular, por exemplo, em um campeonato inteiro, ou algum problema de lesão acabou atrapalhando a sequência do jogador. Então geralmente é um zagueiro irregular. Eu não contrataria para o Sport nesse momento, pensando, por exemplo, em ser um titular absoluto na defesa. Acho, sendo bem sincero com vocês, um zagueiro muito inferior, por exemplo, ao Rafael Thierry, muito inferior mesmo. E até mesmo em relação ao Alisson Cassiano, não consigo ver o Klaus como muito melhor. A questão é que o cara tem passagens em outros clubes grandes, e isso, querendo ou não, acaba inflando o seu passe. Então, sendo sincero com vocês, o Klaus não é um zagueiro que me passa confiança, sendo bem sincero e honesto aqui no nosso vídeo, mas para a Série B pode resolver. Por que eu digo isso? Se a gente estivesse falando agora de um começo de temporada, onde o Sport poderia contratar, buscar várias opções do mercado brasileiro, sul-americano, europeu, aí era outra história. Mas agora a janela de transferências ela é curta, então as opções já são limitadas. E tem outro aspecto. Se fosse para a Série A, o Klaus, quando jogou a primeira divisão, não conseguiu ir bem. Exceto ali por um momento em 2020, vestindo a camisa do Ceará, até marcou 4 gols naquele ano. No restante foi decepcionante. Pelo Atlético Goianiense também, eu como torcedor do Goiás, né, lembro de um jogo dele contra o Goiás em 2022 aqui na Serrinha. O cara foi pífio, né, deixou bola pingar em cima dele, perdeu todas pro Pedro Raul no jogo aéreo. Como eu falei, é um zagueiro que já teve bons momentos no Internacional, no Juventude, no próprio Ceará, mas muito mais se destacando por alguns gols do que ser um titular de cabo a rabo no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, tá, apesar de todas essas ressalvas, se chegasse do Sport, acredito que poderia sim ser um nome útil, porque estamos falando hoje da Série B, né, do Campeonato Brasileiro, que é um nível técnico inferior. Para a Série A, eu tenho também um pé atrás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse momento difícil também da defesa do Sport, muitas lesões, saídas e também um mercado que não oferece gigantescas opções. O Klaus, que quando começa, né, no Juventude, ali em meados de 2015, joga muito bem a Série C em 2016, talvez o melhor ano da sua carreira, sendo um titular absoluto. É contratado pelo Inter, tem experiência em 2017 na segunda divisão, marcou 4 gols, foi campeão também da competição.
Foi um reserva em 2018, da mesma forma em 2019 e 2020, com 4 gols em 25 jogos no Ceará. No ano de 2022, começa até com expectativa no Botafogo, acaba não sendo aproveitado, foi emprestado ao